Sistema de ignição. Quais são os componentes do nosso sistema de ignição? O magneto, que vai ser composto por condensador, platinado, bobina, várias partes, vamos dizer assim, são componentes dele, guarda bem disso. Distribuidor, chave de ignição, a vela, que ela pode ser quente, fria ou normal, e os cabos de blindagem, que são os cabos de vela. Aqui nós temos uma exemplificação de todo o sistema. Eu já vou aqui direto para a tela para a gente estudar um pouquinho melhor. Bom, o magneto, ele vai pegar a própria rotação do motor, então ele vai estar lá na caixa de acessórios, normalmente na parte traseira da aeronave, e ele vai ser composto por um núcleo, esse aqui que eu estou rabiscando agora, por um núcleo de ferro, composto também por uma bobina nessa região aqui. Essa bobina, ela vai criar um campo magnético, que mais para frente, quando chegarmos na parte lá de eletricidade, vamos notar que o campo magnético ele é criado pela passagem da corrente. Então nós temos aqui um polo que é rotativo de norte e sul. Esse polo rotacionando ali, esse polo sendo movimentado, vai criar tanto a construção quanto vai criar um campo magnético que vai ser feito, vamos colocar dessa maneira, ele vai ser criado nessa região. O campo magnético é o seguinte: em um ímã nós temos o norte e o sul. E cada um desses eles vão ter linhas de campo, que a gente chama de campo magnético, que vão sair de um e ir até o outro. Mas isso é no caso de um ímã natural. No caso de um ímã por indução eletromagnética, que é o nosso caso aqui, a passagem da corrente em um condutor, que a gente pode chamar de I, ele vai provocar o surgimento de um campo magnético, que a gente pode descobrir pela regra da mão esquerda, em que teremos o sentido de criação desse campo elétrico. Quando chegarmos lá em eletricidade, a gente se preocupa um pouco mais com isso, tá bom? Mas basicamente, nós teremos um ímã que ao girar vai permitir a criação de um campo eletromagnético. Seguindo aqui, nós temos esse outro carinha aqui, muito importante, o platinado. O platinado, ele vai estar intimamente ligado ao conjunto do distribuidor, que por si só vai coordenar a centelha nos cilindros. Como que funciona? Essa ligação que eu estou destacando aqui, que vem até o platinado, perceba que ela está aberta. Quando ela está fechada, nós temos a criação do campo. Quando ele abre, o campo colapsa, ou seja, ele é desfeito. No momento em que é desfeito esse campo magnético, cria-se uma queda de tensão e essa queda de tensão cria uma corrente. A corrente gerada vai causar a centelha no tempo adequado em cada cilindro. Isso, por si só, é o básico de funcionamento de um magneto. Bom, e o magneto ele vai mandar a centelha para quem? Ele vai mandar a centelha para a vela. A vela vai ser a responsável por centelhar ou criar a faísca. E como que funciona isso? Você vai ter o conector, que vai ser a parte que vai ser ligada ao cabo de comando, que vem lá do distribuidor. Que é uma parte metálica que vai ficar rotacionando, permitindo a passagem dessa corrente elétrica, gerada lá no platinado. Quando essa corrente chega, é como se fosse um raio. É uma descarga elétrica que vai ser feita entre o eletrodo e aquela parte metálica um pouquinho mais abaixo dele. Essa parte metálica vai conduzir e criar a faísca que a gente está acostumado a ver. Perceba que essa parte interna é toda envolta por cerâmica. Para quê? Para isolar a parte interna da vela da parte externa. Quais as generalidades aqui desse sistema? Bom, a chave de magnetos é a chave que vai ligar ou desligar o sistema. Tem a posição on, off e ambos. Como assim, professor? Ambos. O motor convencional, principalmente em aviação,
nós temos a presença sempre de duas velas. Por que que nós temos isso? Redundância. Como que vai funcionar? Nós temos dois magnetos. Ambos alimentam todos os cilindros do motor. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo com um motor 6 cilindros. O meu magneto esquerdo vai alimentar 6 velas, 3 de um lado e 3 do outro. Assim como o meu magneto direito vai alimentar 3 velas de um lado, no caso do lado direito, e 3 velas do lado esquerdo. Como que isso vai funcionar? Normalmente, nos cilindros de motores convencionais de cilindros opostos, o que que vai ter? Você vai ter uma vela superior e uma inferior. Então o magneto de um lado, vamos tomar por exemplo o magneto do lado esquerdo, vai acionar as velas do lado esquerdo na parte inferior e na parte superior do lado direito. Mas por que isso, professor? Bom, redundância. Se você perder um dos magnetos, você não perde o sistema de ignição da aeronave. O motor 4 tempos em aeronaves ele é mantido pela centelha. Então se você não tiver a centelha, você perde funcionamento, você perde o motor. Bom, já vimos aqui que ele é composto por duas velas. E a partida? A gente tem a unidade de partida, que é composta aqui pelo acoplamento impulsivo. Professor, esse nome aí eu não conheço não. Já ouviu falar em Bendix? Se você já ouviu falar, é mais ou menos quando você fala de lâmina de barbear, aquela marca lá. Você não se refere ao nome, você refere até à marca. Bendix é uma marca. O que que acontece? Esse equipamento ele vai ser um acoplamento por impulsão. Já já eu explico como funciona isso. Bom, antes de continuar, a gente vai colocar aqui sobre as posições da chave dos magnetos. Aqui é uma posição em ON. Quando está em ON, ele vai ser atuante. Você vai permitir a passagem ali da corrente. Quando ele está em OFF, ele está desligado. O platinado não tem efeito. Você tira o platinado do seu circuito. Isso daqui vale para quem for executar serviços na aeronave. Sempre chave de corte na posição corte, ou seja, a de combustível na posição corte, magnetos em off e, se possível, a bateria desligada. Por quê? Nós temos sistemas de ignição alimentados pela bateria, que são mais antigos, e temos os magnetos de alta tensão, que serão alimentados pelo próprio giro do motor, que são os mais comuns. Então, quando você vai executar um serviço na região da hélice, por exemplo, a hélice em motores alternativos convencionais, ela está ligada diretamente no eixo de manivelas. Então, o que que acontece? Se você rotacionar, pode ser que cause uma centelha, um funcionamento não desejado. Então, você tira os magnetos do circuito para garantir a segurança no serviço.